Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui em mais uma sessão desta terceira edição do ciclo de conversas 60 Minutos de Ciência. Este mês decidimos dedicar o tema a um assunto extremamente atual e, no entanto, que continua a ser preciso insistir e quase a improvar que ele é real e que, de facto, tem implicações. Todos nós conhecemos, já ouvimos falar em alterações climáticas, todos nós sabemos que o nosso papel no seu agravamento é direto e claro, no entanto, continua a ser algo que nos tem passado um bocadinho ao lado. Para nos falar sobre esta grande temática com uma questão muito pertinente, que eu passo a citar, as alterações climáticas vão ser importantes a partir de quando? Nós temos connosco o professor Ricardo Trigo, é um professor associado aqui da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é o coordenador do grupo de Climatologia e Alterações Climáticas do Instituto Dom Luís, do IDL, e trabalha precisamente a análise das alterações climáticas no sul da Europa. E, claro, também a caracterização daquilo a que nós chamamos dos fenómenos extremos climáticos, como é o caso das secas, que nós temos vindo a atravessar até há muito pouco tempo, as inundações, as ondas de calor, tudo aquilo que nós sentimos e que, se calhar, aqui neste público, as pessoas associam às alterações climáticas, mas a grande parte da sociedade ainda não associa uma coisa à outra e o seu impacto. Por essa razão, temos aqui então um especialista na área, e vou passar o microfone e muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Então, como foi dito, a ideia é muito difícil fazer uma apresentação destas com um público que varia entre pessoas que sabem muito do assunto, como eu vejo algumas caras de colegas e de ex-alunos, até pessoas que eventualmente têm uma formação bastante menor nestas temáticas. De qualquer das formas, ouvimos falar muito de alterações climáticas, mas não é evidente até que ponto é que elas já são relevantes ou a partir de quando é que serão relevantes. E, na verdade, a primeira parte daquilo que eu vos quero mostrar é que há aspectos fundamentais das alterações climáticas que já estão a ocorrer e já são mensuráveis através de variáveis muito simples como estas, peço desculpa por estar em inglês, mas a cobertura de gelo na zona do Ártico, o nível médio do mar, a temperatura média do ar e também a energia total do sistema climático, maioritariamente incorporado nos oceanos. Se nós olharmos para a evolução no tempo destas variáveis nas últimas décadas, percebemos que a evolução está a sair fora daquilo que era a distribuição usual para estas variáveis, e isso já só se justifica tendo em conta o papel das alterações climáticas. Vou começar por aquilo que se passa na zona dos polos, nomeadamente no Ártico, onde vemos um forte declínio da área coberta pelo gelo, aqui neste caso no fim da estação de verão, e para termos uma ideia, a média no início dos anos 80 está aqui representada a vermelho, no final dos anos 90 já está mais reduzida e em 2012 corresponde a um mínimo da extensão do gelo, este mínimo aqui, vocês já veem este gelo muito mais reduzido. Mas, na verdade, a área nem sequer é o melhor indicador, porque o volume de gelo, que integra a área e a espessura, é um indicador ainda mais relevante do ponto de vista do que é que se está a passar. Okay? De qualquer das formas, cá está, isto é a diferença entre a média para 30 anos e aquilo que se passava em final de 2012, e desde aí anda aqui por baixo, mas é fácil ver que nos últimos 30 anos o declínio é bastante acentuado. Se olharmos para o volume, que tem em conta, de facto, a extensão e a espessura, aquilo que verificamos é o que vocês podem ver aqui para abril, no fim do inverno, e para o volume do gelo no Ártico no fim do verão, em setembro. E se vocês verificarem que a média do que se passava no início dos anos 80, o início dos anos 80 foi ontem, há muito pouco tempo, com aquilo que se passa nos últimos 10 anos, é fácil percebermos onde é que esta linha vai dar, não é? Portanto, basicamente, no fim do inverno, nós estamos próximos do desaparecimento do gelo
na sua vasta maioria da área. Vai ficar aqui um pouco, nas próximas décadas vai ficar, tem sido uns resultados nos últimos tempos, mas este gelo todo que está aqui é muito pouco espesso, só tem 1 ano no máximo e facilmente desaparece e não volta a formar-se, ok? É evidente que no fim do inverno, nesta altura, março, há muito mais gelo, não há esta extensão, há muito mais gelo e o decréscimo não é tão acentuado como vocês podem ver ou do ponto de vista relativo, ainda vão ser precisas muito mais décadas para que ele desapareça. A razão pela qual isto está a ocorrer no Ártico, e eu não falo do Antártico de propósito, porque só tenho 1 hora, o Antártico é todo um outro mundo, o Antártico está tão frio que o aquecimento global permite que chova lá mais sobre a forma de neve, e então acumula-se mais neve do que aquela que desaparece pelo aquecimento, exceto nas zonas debaixo das placas de gelo, onde, digamos que a água quente está a corroer a parte de baixo do gelo. Portanto, o Antártico está a perder muito gelo, sabemos agora, mas não pelo aquecimento à superfície, mas sim pelo corroer da água que está muito quente em relação ao gelo, a cerca de 2 graus. Concentrando outra vez no Ártico e pensando na Groenlândia, há outro fenómeno que está a ocorrer, que é este frigorífico autêntico, que é a Groenlândia, que chega a ter 3 km em grande extensão nesta zona aqui de altitude de gelo. O albedo está a diminuir fortemente e, portanto, há muito menos reflexão e há muito maior absorção da energia solar, ok? E de tal forma que a altitude, vocês veem aqui nestas zonas vermelhas, está a diminuir, medido por um satélite da Agência Espacial Europeia, cerca de 1 metro por ano, ok? Portanto, tudo o que vocês estão aqui a ver está a diminuir a taxas assustadoramente elevadas nas últimas décadas, com tendência a acelerar. E porquê? Por 2 razões. Pelo aquecimento à superfície, mas também porque os glaciares associados, por exemplo, este aqui muito intenso, este, estão a despejar quilómetros cúbicos de gelo a taxas muito superiores àquilo que se passava no passado, ok? E, portanto, a massa de gelo está a acelerar, tipicamente, situações em que passamos de 3, 4 quilómetros de glaciar a entrar pelo mar adentro para taxas de 10, 12 quilómetros, ok? Alterações destas taxas nos últimos 20, 30 anos. Portanto, o gelo está a acelerar para o mar. Muito bem. Isto são fotografias que cada vez mais se podem tirar nos bordos da Groenlândia, com a água a descarregar diretamente. Reparem que esta água no topo da superfície vai refletir muito menos luz solar e vai absorver mais e, portanto, é mais um fator para que contribui. Estes fatores todos que eu estou-me a referir no Ártico vão contribuir para aquilo que nós chamamos um mecanismo de retroação positiva ou feedback positivo que faz aumentar novamente a temperatura. O aumento inicial da temperatura por efeito da alteração climática alimenta-se a si próprio e provoca mais aumento de aumento de temperatura nas décadas subsequentes. Como consequência, uma das principais consequências é o aumento do nível médio do mar. Se nós olharmos para os últimos 30 anos, os satélites mostram-nos uma progressão bastante elevada, de cerca de 3 milímetros por ano, e se nós formos às décadas anteriores, vemos que há aqui uma aceleração, há uma diferença substancial. Estes dados aqui são obtidos sem ser por satélite, e há um acelerar do processo e pensa-se que nas próximas décadas, eventualmente, ainda suba mais. No entanto, é preciso ter a noção da escala deste aumento. Nós aqui estamos a falar de cerca de 20 centímetros em 100 anos. Quando nós pensamos à escala dos últimos milénios, para termos uma ideia, há cerca de 20 mil anos, no fim da última idade glaciar, o nível médio do mar estava cerca de 120 metros abaixo do que está agora. E toda esta subida daqui, para o período interglaciar, com temperaturas mais elevadas, no qual a humanidade se expandiu, foi um processo natural e não foi, digamos que, provocado essencialmente por a ação antropogénica.
Muito bem. Como é que tem subido a temperatura nas últimas décadas? Tem subido a estas taxas que vocês estão aqui a ver por... isto é o valor integrado. Às vezes aparece por década, neste caso é o valor integrado. Portanto, nestes 110, 112 anos, praticamente toda a Terra apresenta um aquecimento superior nos continentes. Reparem, estes valores mais elevados nos continentes relativamente aos oceanos. Passa-se uma coisa interessante. Todo aquele gelo que está a derreter da Groenlândia e aquele gelo que está a desaparecer da parte flutuante no Ártico contribui para esta zona aqui, onde a temperatura, em vez de subir, está a descer. Se olharem para o globo todo, a única zona onde temos um arrefecimento significativo no último século é precisamente ao sul da Groenlândia. Tem várias razões, mas uma delas é o incremento desta água fresca que sobrevém do desaparecimento do gelo na Groenlândia. Também tem a ver com a alteração da corrente do Golfo, que é uma corrente que leva água quente daqui cá para cima e que está a diminuir a sua intensidade. Como é que isto implica a variação da temperatura nos últimos 140 anos? Se nós considerarmos entre janeiro e dezembro e pegarmos nas temperaturas de toda a Terra, superfície e oceanos, e pusermos cores consoante as décadas, portanto, os azuis para o final do século XIX e os vermelhos para o início do século XXI, verificamos nestes dados da NASA que os invernos têm vindo paulatinamente a ser mais quentes e os verões, é de notar que esta forma desta figura tem a ver com a forma como ela é construída, em que se tira a média para muitos anos, a cada valor do mês. E, portanto, o que é que acontece? Como o ciclo sazonal da temperatura é dominado pelo hemisfério norte, temos este valor da temperatura positiva aqui no hemisfério norte no nosso verão e negativo no nosso inverno. E temos esta variação, reparem, a subir paulatinamente de valores em todas as estações do ano, de valores mais baixos para valores mais elevados. E de tal forma, isto não tinha que ser assim. Porque é que as cores têm que estar a acertar com a evolução no tempo? Não teriam. Só têm porque, de facto, ao longo destes 130 e tal anos, passámos de temperaturas mais baixas para temperaturas mais elevadas. E, na verdade, 2016 foi o recorde dos recordes. Se vocês virem, janeiro, fevereiro, por aí fora, todos estes meses foram recordes absolutos para a sua série temporal. E 2017 não está tão elevado como 2016, mas fica aqui a meio. Os 3 anos com os valores mais elevados dos últimos 140 anos foram 2014, 15, 16, 17. Depende da maneira como se contabiliza, mas os 4 últimos anos, os 16 anos mais quentes de sempre foram desde o início do século XXI. Okay? Portanto, há uma acumulação que não é por acaso nos últimos anos. Isso pode-se ver bem aqui neste gráfico que apareceu muito na imprensa o ano passado, feitos por colegas de Reading, e onde vocês veem para todos os meses do ano, para os limites de 1,5 grau, 2 graus, que são aqueles limites que são falados no protocolo, no Acordo de Paris, vocês veem também num código de cores as temperaturas paulatinamente a saírem de dentro desta espiral para fora. E, portanto, o que está a acontecer é que, à medida que os anos passam, todos os meses verificam temperaturas cada vez mais elevadas, de uma forma que nas últimas décadas é quase monotónica, saindo, e nos últimos 3, 4 anos começamos a aproximar perigosamente do valor limite, que é cerca de 1,5 grau ou 2 graus, depende da maneira como... Portanto, começamos a responder àquela questão inicial de que sim, as alterações climáticas já se notam. Mas é também necessário ter em conta que as alterações climáticas podem ser particularmente importantes do ponto de vista dos extremos. Mais importante do que estes valores médios que eu mostrei anteriormente é perceber o que é que se passa com os extremos. Se vocês pensarem na distribuição da temperatura, que é tipicamente dada por uma gaussiana, o aumento da temperatura média traduz o valor daqui passar para aqui. Mas isso é um mau indicador do que é que vai acontecer à frequência dos extremos. E aquilo que era antes
uma baixa frequência para eventos muito quentes e uma baixa frequência para eventos muito frios, num clima novo, passa aqui, por exemplo, de 3, 4, 5% a ser um acontecimento que acontece 20% das vezes. Okay? E, portanto, uma onda de calor com muito maior probabilidade. Isto se a distribuição simplesmente mover-se para a direita. Se mantivermos a média, mas houver uma alteração da variância, isso também é uma alteração climática significativa. Poderia haver mais extremos quentes e frios. Mas aquilo que se verifica mais é este tipo de situação, ou este tipo de situação, em que muda a média para valores mais elevados e muda a variância, acontecendo extremos com maior frequência. Reparem que neste gráfico de baixo, a probabilidade de termos situações muito quentes ainda é superior à que se verifica com o simples shiftar para a direita da distribuição. E, na verdade, quando pegamos nos dados observados, mais uma vez com dados da NASA, aquilo que se pode ver para o hemisfério norte no verão e o inverno no hemisfério norte, utilizando um código de cores, uma vez mais, para esta cor estamos na década de 50 e para esta cor estamos já no início do século XXI, e estamos aqui a utilizar todos os dados sobre continentes do hemisfério norte no verão e no inverno. E o que é que vocês veem? Que as anomalias desses dados, que estavam centradas naturalmente em torno do zero, portanto, tirando a média, vão mudando para a direita. No caso do verão, mais de acordo com esta distribuição teórica, no caso do inverno, mais de acordo com esta. Okay? Portanto, nos últimos 60, 70 anos, as temperaturas que nós observamos já estão a sofrer estas alterações. A probabilidade de vocês terem aqui uma anomalia de 2 graus é muito superior, estão a ver, nos últimos anos, é dada por esta área toda, quando em 61, 71 era dada aqui por esta área muito pequena. Portanto, temos muito maior probabilidade de ter ondas de calor nesta altura, no verão, do que há 50, 60 anos. Porquê aquele aumento espetacular da temperatura na região do Ártico? Vocês veem aqui, agora a cores é alteração em graus Celsius por década. O que está a vermelho significa cada década 1 grau a mais. O que está aqui nesta cor, 0,3 graus por década. Portanto, quando temos dados para 35 anos, isto significa, e aqui estou a mostrar inverno, primavera, verão, outono, aqui está o Equador e aqui está o Polo Norte. E o que é que nós verificamos? Todas as cores são de aquecimento, mas em particular, junto ao polo e junto à superfície, o aquecimento é muito superior àquele que se verifica nas latitudes médias ou nas latitudes baixas. Portanto, temos um aquecimento 3 vezes superior nesta zona, afetando tudo o que seja a Escandinávia, o norte da Sibéria, o Alasca, que estão a sofrer as alterações climáticas a taxas muitíssimo superiores ao que o resto do planeta está a verificar. Isso deve-se, como eu já tinha dito atrás, à importância destes feedbacks climáticos. O principal dos quais é precisamente o desaparecimento do gelo nesta zona do Polo Norte, de notar que durante o inverno é verdade que não há luz solar e, portanto, estar gelo ou não estar, do ponto de vista deste efeito de albedo, é irrelevante, mas durante o verão, a insolação nesta zona pode ser superior à que temos em Portugal. Porquê? Apesar do ângulo do Sol ser mais baixo, tem Sol todo o dia. Quando somamos a insolação do dia todo, é um fator muito elevado. Estar lá gelo ou não estar significa ter uma reflexão fortíssima, caso a neve seja recente, uma reflexão forte, caso tenhamos já gelo, e uma reflexão fraquíssima, uma absorção quase total, se tivermos o oceano bastante negro. Portanto, aqui a tendência vai ser para aquecer muito mais rapidamente do que aqui. E é por isso que este gelo, no fim do verão, está a desaparecer em grande medida. Já sobre a Groenlândia, lembram-se daquelas taxas de declínio da altitude do gelo nesta zona? Aquele mapa está a mostrar a variação do albedo sobre a superfície gelada da Groenlândia para estes 10 anos. E o que nós verificamos é um decréscimo acentuado que está aqui integrado. Portanto, vocês têm um decréscimo
entre valores em ordem dos 0,75 para valores da ordem dos 0,7. Há várias razões para isto acontecer. Uma delas é a formação de vastas piscinas em cima do gelo, mas também a poluição provinda das zonas industriais e dos incêndios florestais, que quando cai sobre as zonas com gelo, fica a fuligem que, à medida que o gelo vai derretendo, a fuligem não desaparece e vai se concentrando na camada inicial. Vocês imaginem que isto está coberto de gelo e que cada ano desaparece 1 metro de gelo em cima. Agora imaginem que todos os anos é depositado fuligem e poluição. Imaginem, ao fim de 10 anos, desapareceram 10 metros de espessura de gelo, para simplificar, mas toda a fuligem que lá estava ficou acumulada no fim, não desapareceu. E, portanto, cada vez está mais negro em baixo. Não é só isto, há mais razões, mas estas são as principais. Outro mecanismo essencial, motor de tudo isto, é a acumulação de CO2 na atmosfera. Como sabem, o CO2 recentemente chegou a 400 partes por milhão. O CO2 é muito bem medido desde 1958 no Havaí, onde estava próximo dos 320, atingiu 400. Tem este ciclo sazonal que tem a ver com o efeito da vegetação no hemisfério norte. Portanto, quando temos a vegetação a crescer no hemisfério norte, o CO2 decresce, portanto, primavera, verão, e depois no inverno volta a subir. Ok? Dependendo do tempo, eu podia-vos mostrar aqui isto tem net aqui. Qual é a relação deste CO2 com o que se passou nos últimos quase 1 milhão de anos? Os 400 partes por milhão que estão aqui estão muitíssimo acima. Reparem, isto é a concentração de CO2 ao longo dos últimos 800 mil anos. Portanto, agora alargamos a escala temporal. Tudo o que são estes picos aqui correspondem a períodos em que a Terra no seu todo esteve mais quente do que nos períodos glaciares, como vocês veem aqui nestas zonas. Em geral, nestes períodos interglaciares, em que há menos neve acumulada no hemisfério norte e em que o nível médio do mar sobe aqueles 100, 120, 140 metros, o CO2 nunca ultrapassou as 300 partes por milhão. E, de repente, em 200 anos, nós disparamos de 280 para 400. E façamos o que façamos nos próximos 20, 30 anos, vamos passar rapidamente para 450. Estamos a crescer a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 5 anos a uma taxa de 2,5, 3 partes por milhão por ano. Cada ano passa mais 3, mais 3, mais 2, mais 2,5, mais 3. Um ano bom é 1,5. E um ano bom significa que a vegetação, por alguma razão, absorveu mais do que a média que costuma absorver. Ok? O que vocês estão a ver aqui é a evolução no tempo do CO2. Estão a ver aqui aquela curva que eu mostrei. Aqui é a estação de Havaí, que é aquele ponto vermelho. Isto é o Polo Norte, isto é o Polo Sul. O que é que isto está a mostrar? Está a mostrar a evolução no tempo do CO2, medido por todas estas estações, cujos pontos vão aparecendo aqui, e onde vocês veem que o hemisfério norte, ao longo do ano, varia muito mais que o hemisfério sul. Isto tem a ver com o impacto do ciclo sazonal, que é muito forte no hemisfério norte. O ponto azul que vocês estão aqui a ver corresponde à medição no Polo Sul, que está com um ciclo sazonal muito menor e em contraciclo do que se passa no hemisfério norte. E ao mesmo tempo que isto se passa nestes dois pontos, vocês veem este fator de ampliação aqui das oscilações, mas o assustador não é isso. O assustador é a taxa com que tudo está a subir paulatinamente no hemisfério norte, no hemisfério sul, mais ao centro. À medida que os anos passam, vamos agora aqui em 2010, isto está-se a aproximar de 380 e depois vai acabar, não chega aos 400. Mas vocês fazem a olhómetro e podem imaginar onde é que aquilo vai estar em 2020, 2030. Vamos continuar paulatinamente a crescer nestes valores, ok? Estamos a aproximar dos 400, estamos a aproximar aqui do presente, 2014,
já não sei quando é que isto acaba, mas é irrelevante desse ponto de vista. Pronto, janeiro de 2014, 398. Agora vamos em 405, mais ou menos. Ok? E agora vamos puxar isto no tempo e vamos ver esta curva muito bem medida com precisão no Havaí, desde 1958, e agora vamos pôr isto em perspectiva a uma escala climática mais longa, medida com menos precisão a partir de isótopos tirados dos gelos da Groenlândia e do... Há de estar aqui, de onde é que foi tirado. Ok? E, portanto, agora vamos estender isto para os últimos 2000 anos. Estão a ver? Cá está, abaixo. E agora vamos, com muito menos precisão no tempo, prolongar isto para vários ciclos glaciares interglaciares. Ok? E aqui vamos nós, 10 mil anos, 20 mil anos, o último máximo glaciar, aqui, o último período todo, e agora aqui vai subir a 280 no último período interglaciar, ok? Há 120 mil anos. E isto vai se repetir por aqui fora, e portanto isto permite-nos pôr em evidência o quanto esta variação do CO2 é relevante a escalas muito mais longas, mas também permite-vos vocês ver naquele primeiro filmezinho como a variação no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul, mas mais tarde ou mais cedo estão todos de acordo e atingem valores muito elevados. Okay? Ainda que momentaneamente possam não parecer. Agora vou ver se consigo voltar ao... Aqui a representação. Ok? Muito bem, então, prosseguindo, agora vamos ver como é que a comunidade científica tem lidado com isto. Há 30 anos, quando as alterações climáticas começaram a ser faladas, foi necessário criar um corpo multinacional, multidisciplinar, que tomasse conta deste assunto e tem sido um enorme sucesso do ponto de vista científico e até do ponto de vista, digamos, de assessoria aos políticos para tomarem decisões. O que vocês veem aqui são os 5 relatórios que foram feitos na sequência desse processo, ao qual se chamou Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. O primeiro assessment, o primeiro report foi em 1990, depois em 95, em 2001, 2007, este até ganhou o Prémio Nobel, para termos a noção da importância, e depois, agora recentemente, há 3 anos, saiu o último relatório. E todos estes relatórios foram fundamentais para uma série de decisões, por exemplo, o protocolo de Kyoto, a decisão de Paris foi com base no 5º relatório. Estes relatórios são gigantes, são 3 volumes de 1000 a 1500 páginas, onde se resume toda a ciência feita e que é relevante no planeta. Portanto, todas as opiniões são válidas, mas tudo é aferido e tudo é conferido por uma série de especialistas. Okay? Portanto, estamos a falar de milhares e milhares de artigos e de livros que são lidos, tomados em conta, sumarizados, e depois ainda há um resumo técnico que tem que passar pelos políticos, porque os políticos têm que assinar que estão de acordo com aquilo. Okay? Portanto, só para dar um exemplo, o Presidente Trump diz que não quer seguir o protocolo, mas, na verdade, eles já se comprometeram, o governo anterior, e, portanto, em grande medida, até que haja uma revisão, ele não pode sair daquilo que foi o compromisso. Portanto, não é assim tão simples. Muito bem, o que é que estes relatórios sumarizam? Sumarizam a ciência que é feita, em muita parte, com observações como aquelas que eu vos mostrei agora, mas muitas das conclusões são tiradas com base em modelos que pretendem reproduzir o clima atual, o clima do passado, e pretendem aferir, em função de certos cenários de alterações climáticas que têm a ver com o modelo económico que nós vamos seguir, aquilo que vai acontecer nas próximas décadas. Na verdade, esses modelos têm imensas fraquezas e é preciso estar consciente dessas fraquezas. Eu vou só mostrar por alto isto. Estou-vos a fazer um resumo que demoraria 8 aulas numa cadeira de mestrado. Portanto, é muito difícil. No tal primeiro reporte, há 20 e tal anos, os modelos físico-matemáticos tinham uma resolução espacial de 500 km.
Nos outros, passados uns anos, já só 250. Aqui aumentou para 180, 110 e, portanto, apesar de estarem a melhorar bastante, ainda são resoluções que não são perfeitas. Mas mais importante que isso, a física e a química incluídos e os processos eram extremamente simples. Quando eu fiz o doutoramento, foi quando se passou deste primeiro tipo para este segundo tipo, em que os oceanos passaram a ter maior relevância. E onde, além de termos em conta os gases de efeito de estufa, também se tinha em conta a outra componente da poluição, que são os aerossóis. Os aerossóis são extremamente importantes, têm um tempo de vida muito mais reduzido que os gases de efeito de estufa, que aguentam décadas e décadas na atmosfera. Muitas vezes, ao fim de poucas semanas, os aerossóis desaparecem, mas não eram sequer tidos em conta. Okay? Isto foi, na altura, a meio dos anos 90, foi o grande salto. Atualmente, já incorporam muito mais química, muito mais fatores. Eu tenho aqui uma descrição onde vocês podem ver, por exemplo, os aerossóis foram introduzidos a meio dos anos 90, o ciclo do carbono depois no início do século XXI, a dinâmica da vegetação. A vegetação não existia há 30 anos. Depois era sempre constante. Depois passou a ter um ciclo e só agora, mais recentemente, é que tanto a vegetação como a química começam a interatuar com a atmosfera e com os oceanos. Ou seja, a atmosfera altera, isso provoca alterações no gelo e na vegetação, que por sua vez têm que ser tidas em conta pela própria atmosfera. Só os modelos dos últimos 10 anos é que começam a integrar toda essa parafernália de processos químicos, físicos e biológicos. Portanto, há mais por onde melhorar, mas aquilo que se fez nos últimos 30 anos foi espetacular. E chamo-vos a atenção que em aspectos centrais, nomeadamente do incremento do CO2, da temperatura e do nível médio do mar, muitos dos resultados obtidos com estes modelos, que computacionalmente são milhões de vezes mais complicados do que estes, os resultados não são assim tão diferentes. Ok? Bem, eu tive a pensar 5 minutos se punha este slide ou não, depende muito mas este slide é central. Eu vou só tentar simplificar muito a ideia, começando aqui por baixo. Ok? Para não assustar. O que estamos aqui a ver é de que forma é que os vários poluentes que contribuem para as alterações climáticas, nomeadamente o CO2, o metano, os CFCs, contribuem de forma positiva ou negativa para o aumento do forçamento radiativo relativamente àquilo que é usual na atmosfera. E vocês podem ver que esse forçamento radiativo, só para terem uma ideia, a quantidade de energia solar que chega cá abaixo à nossa superfície, em média, já descontando o ciclo diário, o ciclo anual, são cerca de 240 watts por metro quadrado. Okay? Cada metro quadrado recebe o equivalente a um aquecedor de 240 watts. Nós estamos a alterar, por via do efeito estufa antropogénico, acrescentando cerca de 2,5 watts por metro quadrado em relação àquilo que seria o forçamento radiativo sem esta componente antropogénica. Como é que isso tem evoluído nos últimos 50 anos? Desta forma. Em 1950, esse forçamento era cerca de meio watt por metro quadrado. Nos anos 80, no início, cerca de 1,5 watt, e agora estamos nos 2,5 watts. Ok? Portanto, isto é para ter uma ideia. Quase tudo provém do CO2 e dos outros gases de efeito de estufa. Os aerossóis tendem a arrefecer, mas nós sabemos muitíssimo menos sobre os aerossóis e sobre as nuvens que são induzidas pelos aerossóis do que o que sabemos pelos gases de efeito de estufa. Okay? Portanto, resumindo, o efeito de aquecimento provém essencialmente dos gases de efeito de estufa cujas moléculas têm longa duração na atmosfera e há um conjunto de outros fatores que têm importância, nomeadamente as nuvens, os aerossóis, que nós não dominamos tão bem. For 250 years now. Okay. Ficou... Tinha ficado a correr o vídeo lá atrás. Bem, então como é que nós mostramos, de uma forma relativamente simples, que estes modelos são capazes de reproduzir o clima?
aquilo que eu vos vou mostrar aqui é só, com base no último relatório, a evolução da temperatura à superfície nos últimos 100 e tal anos, tendo em conta a rosa os fatores naturais. E o que é que são os fatores naturais? A variação da insolação e os vulcões, em particular, e a azul os modelos, desculpem, aqui a azul é os modelos com forçamento natural, portanto, vulcões e sol, e a rosa os modelos que incorporam os fatores naturais e os fatores antropogénicos, que aqui são essencialmente os gases de efeito estufa. Se vocês olharem para a linha a negro, que corresponde às observações, nós verificamos que a temperatura subiu depois manteve-se, depois subiu muito. E não conseguimos reproduzir esta evolução da temperatura com os modelos que só têm em conta os efeitos naturais. Só com aqueles que têm os efeitos naturais e antropogénicos é que conseguimos reproduzir a evolução da temperatura. Isto para a temperatura média à superfície, aqui para os oceanos e a temperatura média, e aqui ainda mais importante para o conteúdo em calor dos oceanos. Na verdade, a esmagadora maioria da energia a mais que o efeito de estufa antropogénico está a impor ao sistema climático está a ser armazenado nos oceanos e não na atmosfera. Desse ponto de vista, aquela variável com que os mídia se preocupam muito, que é a temperatura média global, não é a melhor variável para fazer a aferição das alterações climáticas. A melhor é claramente o conteúdo de energia dos oceanos. Só que nos últimos 50 anos, praticamente só nos últimos 10, 15, é que temos medições em toda a coluna d'água dos oceanos que nos permitem aferir com qualidade este aumento aqui. Este aumento a negro, ou estes vários, na verdade são várias observações, deviam ter ali uma gama de erro, e a gama de erro é muito elevada aqui, muitíssimo elevada, e é muito menor aqui. Okay? Portanto, nós sabemos que está a aumentar, mas sabemos só com precisão nas últimas 2 décadas. Okay? Agora, aqui eu queria-vos mostrar queria-vos provar um pouco aquela afirmação que disse há uns minutos atrás, de que nós estamos mais ou menos no enfiamento das previsões feitas há 10, 15, 20, 30 anos. As observações da concentração de CO2 estão aqui nesta curva. As previsões feitas naquele primeiro relatório do IPCC estão a amarelo, foram feitas em 1990, lembram-se, o primeiro relatório, e correspondem a esta gama de possibilidades. As feitas no segundo relatório estão a verde e a gama de possibilidades está aqui. As feitas no terceiro relatório estão aqui, e as várias possibilidades. E se nós puséssemos o quinto relatório, também andaria aqui. Portanto, o que é que nós verificamos? À medida que as décadas passam, a gama de possibilidades para o CO2, e depois vamos ver para a temperatura e para o nível médio do mar, e se tivéssemos mais uma hora, víamos para muito mais coisas, mantém-se dentro das previsões anteriores e, mais importante, a curva das observações, quando isto foi feito, este amarelo, as observações acabavam aqui, aí 2 anos antes. Quando isto foi feito, as observações acabavam 2 anos antes. E por aí fora. E o que é que nós vemos? Que as observações da concentração média de CO2 estão exatamente no meio das previsões feitas sucessivamente em diferentes relatórios. O mesmo tipo de raciocínio podemos aplicar aqui ao nível médio do mar. Estão a ver? O nível médio do mar, aqui estão as observações, está mais ou menos no meio das previsões feitas há 25 anos, há 20, há 15, por aí fora. Portanto, isto é bastante interessante e sublinha um dos aspectos centrais daquilo que eu vos queria mostrar, é que nós, na verdade, não temos que esperar até ao final do século XXI para ver as alterações climáticas a acontecer. Assim como já vos mostrei que a temperatura média e os extremos estão a ocorrer com mais frequência, vocês podem ver perfeitamente que não só está a ocorrer com mais frequência, como estão dentro do valor mais ou menos médio do que foi previsto não só há 5, há 10, há 15, há 20, há 25 e há cerca de 30 anos. Até podíamos ir mais longe. O primeiro paper, o primeiro artigo onde se fala em alterações climáticas
de uma forma substancial, é um artigo na Science, em 1981, aqui, e vocês podiam pôr aqui a previsão e estamos no meio. O modelo que está por detrás dessa previsão tem menos capacidade computacional que qualquer relógio eletrónico que nós tenhamos agora. Portanto, é uma diferença gigantesca de capacidade computacional, de dados, de modelação, de tudo. E, no entanto, apesar de toda essa complexidade, apesar de todos aqueles ingredientes a mais que nós vamos pondo, a verdade é que com alguma noção básica, alguma física básica, já se conseguiria ter uma resposta não muito longe, para valores médios. Ninguém com isto conseguia dizer que as ampliações do Ártico eram muito maiores do que aqui ou outros fatores. Então, estamos a falar só de valores médios, ok? E o mesmo aqui para a temperatura. Muito interessante, quando isto foi feito, esta figura, vocês parece que estamos aqui a ver uma espécie de estagnação da temperatura, não é? Parece que não está ali a subir muito. Só que digo-vos que isto tem dados até 2010, 2011. O que é que aconteceria se tivéssemos aqui os anos 2014, 15, 16 e 17 que eu falei? Os pontos estão aqui. E, portanto, aquela curva viria não só para cima, como ficaria recentrada, uma vez mais, a meio de muitos dos cenários de alterações climáticas. Portanto, em resumo, nós neste momento estamos mais ou menos na zona central dos cenários de alterações climáticas produzidas há 30 ou 20 anos. E se não alterarmos significativamente nas próximas, não é décadas, é na próxima década, a intensidade das emissões de CO2 e de outros gases de efeito de estufa, vamos continuar alegremente por aqui. E aquela espiral que vos mostrei antes vai continuar alegremente e daqui a 30 anos está entre 1,5 grau e 2 a chegar aos 2. 30, 40 anos. Não? Aqui não é muito relevante se é com 30 ou 40, a tendência tem muita inércia. Então o que é que podemos dizer para o futuro? Para o futuro, este último relatório sugere 4 cenários cuja possibilidade depende muito das opções socioeconómicas que a humanidade tomar. Um dos cenários diz que nós vamos estabilizar daqui a umas centenas de anos num forçamento radiativo, no tal que tínhamos falado, que eu estava a falar antes, em cerca de, que agora vai aqui, em cerca de 2,5, em cerca precisamente de 2,6 watts por metro quadrado. Este é um cenário altamente otimista. Daqui a 10 anos estamos todos com carros elétricos, só há centrais eólicas, solares e nucleares, já não há carvão, já não há motor diesel, já não há motor de explosão. Portanto, estão a ver o tipo de conversão que isto implica em 2 décadas. Estes 2 cenários são os mais plausíveis, diria, e este é um cenário mais típico business as usual. Vamos continuar a chafurdar isto à boa maneira, como fizemos nos últimos 50 anos, e então vamos estabilizar em 8,5. Okay? Portanto, há 4 cenários, não há nenhuma capacidade atual de os melhores cientistas do mundo, todos os prémios Nobel, dizer se vamos mais por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Não há probabilidades associadas a estes cenários. Todos estes cenários correspondem a taxas de emissão dos gases de efeito de estufa, por exemplo, dióxido de carbono, isto é o histórico, e agora a evolução do dióxido de carbono para este cenário pouco plausível seria esta. E por aqui fora, estão a ver? Aqui para o metano, o óxido nitroso, e aqui a boa notícia é o que conseguimos fazer com os CFCs, aqueles compostos que deram cabo da camada de ozono, onde depois de uma reunião há 30 anos se tomou a decisão de os tirar do mercado e, de facto, conseguiu-se parar e eles estão agora a começar a descer a sua... Ok, o que é que isto significa em termos integrados de equivalente de CO2 que ainda podemos emitir para a atmosfera? O que gastámos nos últimos 200 anos está aqui a negro, estão a ver? Há uma relação muito forte entre o valor integrado de emissões de CO2, desde 1870, em gigatoneladas de carbono, e a temperatura média anómala que subiu desde essa altura. E aqueles 4 cenários que eu falei anteriormente, o 2.6, 4 e por aí fora, estão aqui expressos em termos de quanto mais
emissões em gigatoneladas de carbono é que estão associados a esses cenários e o único que nos permitiria abater e manter dentro dos parâmetros que estamos a ter agora seria gastar este até aqui, até cerca de 1100, 1200. Isto significa tudo o que podemos gastar de carbono nos próximos 1000 anos, de preferência, está concentrado nestes próximos 80 anos e está daqui até aqui. Ok? Se nos postarmos extremamente bem no tal cenário que vamos todos andar de carros elétricos daqui a 10 anos e sem motores de combustão em lado nenhum, em princípio, teríamos uma concentração, um gasto ainda deste género. Porque estas capacidades de mudar têm que ocorrer primeiramente na Europa, Estados Unidos, Japão, e depois é que não se vai conseguir que agora em África e na Índia passem de repente para carros elétricos num abrir e fechar de olhos. Portanto, há lags temporais em tudo isto e há gastos que vão ocorrer claramente. Eu estava a dizer até aqui, mas não é. O que podemos gastar no melhor cenário, no 2.6, é da mesma ordem do que já gastámos até agora e está aqui, portanto, até cerca de 800. Estes são os outros, o segundo cenário, o terceiro e o quarto. Ok? Só um lame-ré do tipo de cenários que isso implica em termos de temperatura e em termos de extensão do gelo. Lembram-se daquela extensão do gelo que estava a desaparecer nos últimos 40 anos? Estamos aqui nas observações. Isto são cenários do que vai acontecer ao gelo. No cenário bom, se nos portarmos bem, consegue-se aguentar sem desaparecer. Em qualquer um dos outros, acaba por desaparecer. Mais década, menos década, o gelo, no fim do verão, acaba por desaparecer. Nuns antes, noutros depois. Okay? A temperatura, no cenário mais benevolente, ficaria um valor bastante mais baixo do que no cenário mais apocalíptico. E, fator importantíssimo, o pH do oceano, que tem vindo a descer de forma já muito mensurável e que tem consequências importantíssimas para a vida animal, corais e animais de casca dura. No cenário bom, mantém-se cá em baixo, claramente a um valor abaixo do que já está lá em cima, e no cenário pior é extremamente nefasto. Okay? Duas chamadas de atenção para aquilo que se passa no Mediterrâneo. Isto são alterações da temperatura no cenário melhor e este no cenário pior. Isto são alterações da precipitação. Vocês reparem que a temperatura aumenta sempre na Europa, mas em particular, nestes cenários piores, a precipitação desce e o grau de aridez aumenta. Como se tem vindo a verificar. Okay? E é com isso que eu queria terminar, mostrar-vos um caso específico para a Península Ibérica. Eu tenho estudado muito ondas de calor e secas no Mediterrâneo. E tanto para um caso como para o outro, o Mediterrâneo, e em particular a Península Ibérica, são dos melhores sítios para provarmos que só podemos ter o aumento da frequência das ondas de calor e da intensidade das secas se nos modelos que estamos a utilizar incorporarmos os gases de efeito de estufa que já foram lançados para a atmosfera. Bem, nos últimos anos, para contar uma história de forma muito curta, temos tido imensas secas bastante intensas, estamos praticamente a sair de uma agora. Tivemos uma muito forte, a maior de sempre, em 2004, 2005. Tínhamos tido uma muito forte em 98, 99, em 94, 95. 2011, 2012, que é que eu estou aqui a caracterizar. Quando nós analisámos a precipitação para a Península Ibérica toda, as 3 secas mais fortes para a Península Ibérica saíram precisamente nos últimos 20 anos, estão a ver aqui, 2004, 2005, a mais forte de sempre, 11, 12, 98, 99, e esta que estamos agora a sair deverá ser uma das 10 mais fortes. O que é que estamos a ver? Uma concentração de secas só medidas pela precipitação, que não é o único aferidor das secas, porque a seca é menos precipitação, mas também é maior evapotranspiração. Isso é extremamente importante, porque mesmo com algumas das secas que nós estamos a ter agora, particularmente esta última, 2016-2017, foi tanto uma seca resultante de menor precipitação, mas muito do aumento da temperatura e da evapotranspiração. Ou seja,
a mesma diminuição de precipitação que verificámos nos últimos 2 anos, se tivesse verificado há 50 ou 60 anos, não tinha dado os efeitos na agricultura e nos recursos hídricos que deu esta última seca. Portanto, temos que aferir o aumento das secas na conjugação do fator da precipitação com o aumento da evapotranspiração por efeito da temperatura. Para pôr um bocadinho em perspectiva, até com o que o IPMA mostro-vos aqui um índice muito utilizado para secas, que é o Palmer Drought Index, para algumas das últimas secas em Portugal, e isto aparece muitas vezes na televisão e nos jornais agora na sequência da última seca. Vocês podem ver que as secas mais intensas só para Portugal, 81, 2005, 2012, tudo o que está castanho nesta cor é seca extrema, e outubro de 2017, pela primeira vez, tivemos tanto território em seca extrema. A evolução temporal desta seca foi muito atípica. Enquanto que a maior parte das secas ocorre de forma significativa no período inverno-primavera, esta seca que está aqui descrita a vermelho só começou a ocorrer de forma significativa, estão a ver aqui, a meio, já no início do verão, prolongou-se e depois, em vez de desaparecer no outono, como ocorreu com estas secas todas, estão a ver 2004, 2005, 11, 12, por aí fora, esta continuou. E, aliás, estamos aqui, janeiro, fevereiro, continuamos aqui, agora março vai desaparecer. A seca extrema vai desaparecer agora, felizmente. Então, para terminar, o que é que isso significa dos modelos só poderem reproduzir as secas incorporando os gases de efeito de estufa? Vamos pegar outra vez nos dados observados para todo o Mediterrâneo. Se vocês compararem os últimos 40 anos, 71, 2010, com os primeiros 70 anos do século XX e fizerem a diferença, é isto que obtêm. Tudo que está a vermelho significa que choveu menos, ok? Portanto, claramente o Mediterrâneo com uma tendência maior para a seca. Há aqui umas zonas onde chove mais e reparem que todo o norte da Europa chove mais. Se fizermos a série temporal correspondente à precipitação neste retângulo, o que acontece é isto que está aqui, uma diminuição acentuada. Qual é a capacidade dos tais modelos climáticos de reproduzir? Bem, tem vindo a melhorar consistentemente nos últimos 20 anos. Até há 15 anos seria relativamente fraca. E aquilo que eu vos mostro aqui é a precipitação para o inverno, que é aquilo que verdadeiramente interessa no Mediterrâneo, anomalias da precipitação e a preto, as observações para os últimos 100 e tal anos estão aqui. Portanto, significa que estamos a ter uma diminuição percentual dada por este traço. Estão a ver? Da precipitação invernal para os últimos. Portanto, é o correspondente a isto aqui. Esta diminuição aqui corresponde a esta diminuição que está aqui. Se nós tivermos modelos de clima que correm só com a parte atmosférica, verificamos que não conseguimos, a curva de probabilidade não consegue reproduzir minimamente estas observações. Se nós corrermos os modelos já incorporando aquilo que se passou também do ponto de vista oceânico, já temos um sinal bastante mais próximo. Estou a dizer asneira. Se nós corrermos os modelos em período pré-industrial, sem o efeito de estufa, aquilo que obtemos é a curva a negro. Estão a ver? Se nós corremos os modelos para 200 anos atrás, com o CO2 que havia na altura, os gases de efeito de estufa. Se nós corremos os modelos para o presente tempo, com os gases de efeito de estufa, mas só para a versão atmosférica, obtemos esta curva azul. Se corrermos para aquilo que é acoplado oceano-atmosfera, então sim, obtemos esta curva a vermelho, que já está muito mais próxima deste valor. Aquilo que vocês veem aqui é um resumo de uma série modelada por modelos acoplados, ok? E o decréscimo que vem aqui e o acréscimo que vem aqui é correspondente a esta série temporal e onde se mostra que só conseguimos reproduzir o decréscimo de precipitação observado nas últimas décadas se utilizarmos modelos que incorporam os gases de efeito de estufa tal como eles foram efetivamente enviados para a atmosfera. Ok? Este exemplo podia reproduzi-lo para secas noutros sítios, tipicamente para climas mediterrâneos. Aqueles climas como na Califórnia, no Chile, no sul da África, não é por acaso que todas estas zonas têm secas
e ondas de calor. Estas zonas são particularmente suscetíveis, como vocês podem ver aqui, neste mapa. Olhem aqui o que é que vai acontecer à precipitação. Aqui, 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 aqui e aqui na Austrália. São precisamente zonas onde, para além da temperatura aumentar, porque vai aumentar em todo o lado, estão em regimes hidrológicos muito dependentes da quantidade de água que cai, e se cair apenas menos 10, 20%, vai ter graves consequências para o ciclo hidrológico e para a capacidade das plantas, da obtenção de água, dos aquíferos. Não se esqueçam que na atual seca pode chover assim mais 2 semanas e os aquíferos continuam sem água nos próximos meses. Os aquíferos estão na última. O voltar a ter água nos aquíferos vai demorar meses, se não anos. Ok? Portanto, é preciso termos a noção das escalas temporais a que as coisas ocorrem. Bem, é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Aproveitamos esta oportunidade para colocar algumas questões. Ninguém tem desculpa por ter falado tanto. É difícil falar pouco nestas. Uma questão relativamente aos modelos de forçamento da radiação. A barra de erro, naquele gráfico que disseste que não sabias se ias pôr, não pôr. No forçamento radiativo? Sim. A barra de erro vai aumentando de 50 para 2011. Boa. Porquê? Porque os aerossóis, a barra de erro, repara bem que o CO2 tem pouca barra de erro e este também. A barra de erro vem do efeito direto e indireto dos aerossóis. E esse efeito, na verdade, com o aumento da poluição na China, na Índia, tem vindo a aumentar. Este efeito é diretamente dos aerossóis. Repara que aqui, por exemplo, o black carbon, aquilo que eu dizia quando cai em cima do gelo, já tem um efeito positivo, coisa que antigamente não era considerada há 20 anos. O ajustamento das nuvens em função dos núcleos de condensação que os aerossóis permitem é um dos maiores fatores de imprevisibilidade. E, na verdade, à medida que há mais poluição e mais aerossóis, e há outra maneira de ver isto. Se nós limparmos a atmosfera, se de repente deixarmos de ter carros e deixarmos de ter aviões e barcos e centrais a carvão, o que é que vai acontecer nos 10 anos a seguir? Estes fatores, que no seu todo contribuem para diminuir a temperatura, desaparecem, mas aqueles mantêm-se. Não é? Portanto, não é líquido que uma limpeza dos poluentes a curto prazo, porque a escala temporal a que funcionam é muito distinta. Ok? Aliás, há quem diga que aquele período de não aquecimento entre os anos 40 e os anos 70 se deveu, em parte, à contribuição dos aerossóis da Europa e dos Estados Unidos, que depois, por razões ambientais, com as chuvas ácidas e com os motores diesel muito poluentes, tiveram que ser restringidos. Baixou-se muito a emissão de aerossóis nos Estados Unidos e na Europa, e que isso permitiu que o efeito estufa aparecesse em toda a sua magnitude. Não sei, não é... Há opiniões que não são assim tão consentâneas com essa ideia. Havia mais alguém que tinha uma dúvida? Eu não sei se percebi bem, mas disse que para nós cumprirmos o RCP 2.6, nós ainda podemos queimar tudo aquilo que já queimamos, ou seja, uma quantidade igual de combustíveis fósseis aproximadamente à igual. que já queimamos? Sim. Ao longo dos próximos 100 anos. Vamos lá ver. Isso é importante perceber, porque... Portanto, o valor total está aqui. Significa que nós vamos baixar, mas ainda vamos ter... por exemplo, estão aqui
partes por milhão do CO2, estamos aqui nos 400, mesmo nesse cenário, dada o peso enorme dos países em desenvolvimento, China, Índia, África, América do Sul, vamos subir até 450, 500 e só depois é que vamos descer paulatinamente. Ok? Portanto, ainda vai haver emissões, mesmo nesse mundo perfeito, ainda vai haver emissões que correspondem a queimar daqui até aqui. Note o espaçamento por década. Repare-se, o espaçamento é década a década. As primeiras décadas, no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, são muito mais próximas. Portanto, quando é que isto disparatou de vez? 70, 80, 90, 2000, 2010. Esta taxa vai se manter, mesmo no melhor dos mundos. Repare-se aqui, estão a ver, 2020, 30, 40, só aqui é que começa a diminuir consideravelmente. Portanto, neste mundo perfeito, entre aspas, mesmo assim, grande parte vai-se queimar até 2050 e depois fica muito pouco para o fim. Estamos a falar de tudo que se pode queimar. Ok? Mais alguma questão? Duas? Boa tarde. Estes modelos climáticos, até que ponto é que incorporam os efeitos exógenos, a nível de radiação solar e toda a outra contribuição? Tudo também tem esses ciclos, os ciclos tudo. orbitais, tem tudo isso englobado? Tem. Os ciclos orbitais, a esta escala, não são relevantes, mas são relevantes à escala, se nós passarmos a falar de escalas de centenas de milhares de anos, começam a ser importantes, e à escala de dezenas de milhares de anos são absolutamente cruciais. Mas nesta escala de dezenas de anos praticamente são irrelevantes, praticamente não muda a inclinação do eixo. Mas o ciclo solar... Os ciclos solares, esses têm relativa influência e estão também englobados nestes ciclos. Claro. Raramente se vê nestas comunicações, ou poucas vezes se vê, daquilo que eu tenho acompanhado, o impacto dos vários ciclos solares, ou até na larga escala dos ciclos de orbitais e tudo mais. Olha aqui, está aqui. Alterações na irradiância do Sol. A importância, compare isto com o CO2. O ciclo solar é quase irrelevante para aquilo que está a acontecer neste momento. Na verdade, a intensidade dos máximos solares nos últimos 40 anos desceu. Se olhar para as manchas solares, nos últimos picos, tem vindo a baixar. A pouca contribuição do Sol nos últimos 40 anos é contrária ao aquecimento. É um ligeiro arrefecimento. Já no início, não. No início do século XX, aumentou a intensidade solar e pensa-se que parte daquele crescimento de temperatura aqui, daqui para aqui, pensa-se que o Sol teve uma contribuição com alguma relevância. Ok? A minha pergunta tem a ver, talvez, com um daqueles cenários onde havia uma média que era misteriosa. Acontece o mesmo fenómeno. Essa linha atracejada que é média, isso corresponde a quê? Corresponde esta aqui, às observações. Isto aqui é as observações. Ok. Então, porque as observações vão tão pela média, isso corresponde a quê? A algum modelo? Porque aqui há vários cenários. E os cenários são variações do mesmo modelo ou são modelos diferentes? É tudo. Boa pergunta. Na verdade, isto é muito mais complicado. À medida que os anos... Aqui podíamos ter 5 modelos, aqui 10, aqui 15, aqui 20 e agora 25. O número de modelos tem vindo a aumentar. O número de cenários é tipicamente 4, 5, à volta disso. Como se está aqui a ver, por exemplo, neste assessment feito há 15 anos, havia 4 cenários, na verdade. Portanto, esta gama de variabilidade está a escamotear, está a ter em conta vários modelos e vários cenários dentro de cada modelo. A variação dos parâmetros em cada um dos vários modelos. Exatamente. Okay. E, portanto, é interessante, desse ponto de vista, verificar que as observações caem
no meio de uma média aproximada dos modelos e dos cenários. Não é coincidência nenhuma. Significa que nem fomos pelo cenário mais por baixo, nem pelo mais elevado, e que os modelos em média são bastante razoáveis. Em média. Há melhores. Ali o meu colega Emanuel poderá explicar melhor, mas há modelos, nós podemos avaliar os modelos um a um e perceber para as diferentes variáveis quais são os melhores, o que leva a que em alguns estudos, por exemplo, eu estou muito interessado em olhar para incêndios florestais na Península Ibérica, por exemplo. E os meus colegas aqui da Faculdade de Ciências fizeram um estudo muito bem feito, vários colegas, de quais é que são os melhores modelos à escala regional. Não é isto, estes são modelos globais. Modelos aqui para uma escala funcionam com as grids espaciais muito mais reduzidas, e eles avaliaram 30 modelos. Desses 30 modelos avaliados para a Península Ibérica, verificaram que 10 são particularmente bons a reproduzir a temperatura, a precipitação, o ciclo anual, o ciclo diário, por aí fora. Como essas variáveis, eu sei, porque eu faço modelos de risco de incêndio, são absolutamente cruciais. A temperatura, os valores elevados de temperatura, a precipitação que cai no inverno. Eu consigo fazer modelos de área ardida para Portugal, muito bons, que explicam 80% da variância, com base em parâmetros meteorológicos. A maior parte da área que arde em Portugal depende das variáveis climatológicas. Okay? A esmagadora maioria. Isso é bem conhecido, aparece em todos os relatórios, é assim. Portanto, isso é muito importante para percebermos que pôr 10 vezes mais dinheiro em aviões só vai diminuir um bocadinho a área, mas a forma como essa área arde de ano para ano depende, em grande medida, do clima de inverno, primavera e, em particular, do verão. E é fácil fazer modelos de regressão, qualquer aluno do terceiro ano faz, juntando meia dúzia de variáveis, fazendo umas análises razoáveis, e, portanto, eu, com base nessas variáveis, consigo perceber, reproduzir as áreas ardidas nos últimos 30 anos e ter um outlook do que vai acontecer para o futuro. Já o fizemos. Só com a componente das variáveis meteorológicas. É evidente que aquilo que vai arder nos próximos anos depende de muitas coisas que não é só a meteorologia. Em particular, depende da área que ardeu o ano passado e dos últimos 2 anos. Eu garanto que não vai arder nada daquilo que ardeu, e até há muitos... Os incêndios foram tão devastadores em 2017 que há muitas áreas in between que não vão arder porque simplesmente há falta de continuidade de combustível. Mas voltando aos modelos, se eu tenho 30 modelos e só 10 é que reproduzem bem as variáveis que me interessam para reproduzir as áreas ardidas, para que é que eu vou usar os 20 modelos que são maus na zona que me interessa? Não vou. Portanto, nós fizemos essas outlooks de áreas ardidas ou de outras variáveis, mortalidade, ondas de calor, utilizando os modelos que eu sei taxativamente que são os melhores num período de demonstração. O que é que acontece? Porque é que há alguns que são melhores? Porque os alemães fazem um modelo, os ingleses fazem um, os holandeses fazem um, e esses modelos tipicamente estão tuned, estão a funcionar melhor para a área deles. Portanto, nada garante que sejam particularmente bons para a Península Ibérica. Esta ideia de tirar e pôr modelos tem os seus perigos, portanto é preciso ser feita às claras. Porque estes mapas que nós apresentamos no fim, eu também podia chegar aqui e dizer agora só vou utilizar os melhores modelos. E há quem faça isso. Mas tem que ser muito explícito, tem que se dizer isto é feito com todos, isto é feito só com os melhores, e os melhores aferidos assim, para esta variável aqui. Okay? Pode-se fazer, tem interesse, mas é preciso estar explícito. Tem alguns problemas associados. Ok? Só uma curiosidade. Quando aumentou muito a janela temporal com o dióxido de carbono, portanto, haviam ciclos, não é? E sabe-se o que é que acontecia ao gelo no Ártico nessa altura e às temperaturas e tudo isso também iam aumentando? Muito bem. O gelo, em particular, sabe-se muito bem porque há capacidade de reproduzir essas séries com grande qualidade. E nunca esteve nos níveis que está agora? Como? Nunca esteve nos níveis que está agora? O gelo ou o CO2? A quantidade de gelo. Boa questão. Por exemplo, no último período interglaciar, há 120 mil anos, em que a temperatura, aí é difícil ter a certeza, mas a temperatura poderia estar, os meus colegas de geologia podem ajudar, mas estaria 2, 3 graus em média, mas depende de onde. Quando nós dizemos 2 graus, vocês já viram que eu dizia 2 graus,
o globo estar a 2 graus não tem nada a ver com o Ártico estar a 2 graus. Para o Ártico estar a mais 2 graus, Portugal se calhar era só mais 0,5. Para o globo estar a mais 2 graus, o Ártico se calhar era mais 5. Mas o que é que sabemos? Sabemos que há 120 mil anos o nível médio da água do mar era mais elevado, mas já há ali muita coisa, uns dizem 5 metros, noutros dizem 10 metros, varia. A temperatura era mais elevada e era elevada de uma quantidade que é compatível com o tipo de cenários para os quais nós nos estamos a atirar. Portanto, quando falamos aqui mais 1,5 graus, 2, 2,5, é o tipo de temperatura à escala global que corresponde a esse período interglaciário há 120 mil anos. E, portanto, é um ótimo análogo para termos uma ideia do que é que pode acontecer. O problema é que aquilo que acontece ao gelo, nomeadamente na Groenlândia e na Antártida, precisa de centenas, se não mesmo milhares de anos para assentar. Quando nós olhamos para estas curvas aqui, reparem que isto não para em 2100, isto vai até 2300, não é por acaso. Aquilo que vai acontecer ao gelo na Groenlândia e na Antártida, temos que pensar nessas escalas temporais mais longas. E nessas escalas temporais mais longas, não há dúvida nenhuma que o gelo vai baixar. Porquê é que não temos dúvida? Porque, em particular, há 120 mil anos, na última idade interglaciar, a esmagadora maioria do gelo da Groenlândia desapareceu. Havia muitíssimo pouco, havia uns restícios de gelo, porque se consegue contabilizar. Portanto, fazendo perfurações, consegue-se contabilizar e a grande parte do gelo que está lá caiu durante a última idade de gelo e agora no Holocénico. Okay? Ricardo, só uma pergunta rápida. Onde é que está o zero da escala da temperatura? Ou seja, teremos já subido 1 grau, 0,8, 1,2, 1,3, é que... Como tudo nestas coisas, depende tudo dos períodos de comparação. Tipicamente, fala-se, para efeitos de alteração dos gases de efeito de estufa e deste forçamento radiativo, costuma-se pôr o início em 1750, uma espécie de início do período industrial. Para efeitos de aferição de temperatura, com grande certeza, 1880. Na verdade, entre 1750 estávamos em clara e pequena idade de gelo, a temperatura subiu até 1880. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com esses zeros. Na verdade, é melhor aferir a partir do momento para o qual temos um conjunto de medições capazes de providenciar a comparação. Mas a verdade é que nós, para Portugal, eu tenho séries de 1815 para 1830 e para Londres e França temos, e Escandinávia, e há sítios que começam há 300 anos. Portanto, há sítios onde podemos aferir isso com... E sabemos perfeitamente que entre 1600 e 1750, que incorpora aquele mínimo de Maunder da atividade solar e depois o mínimo de Dalton, em 1800, 820, a temperatura era claramente inferior. Também dependente, não só, isto para responder a quem estava preocupado com a... Nós sabemos exatamente como é que era a atividade solar dos últimos 400 anos, desde que há observações quase diárias, desde Galileu, ok? E também sabemos a incorporação do fator vulcânico, ok? Portanto, isso é tudo. E cada vez mais é fundamental e bastante interessante reproduzir o clima daquilo que aconteceu nessas décadas e nesses séculos para trás, porque temos capacidade de reproduzir o clima com observações, com documentos históricos e com proxies naturais, de androcronologia, os gelos, pólen. Temos histórias muito bem contadas, em particular na Europa, e, portanto, é de fundamental importância que estes mesmos modelos climáticos reproduzam o clima do que aconteceu há 200, 300, eventualmente 2000 anos, para os quais temos muito menos informação, antes de confiarmos na sua capacidade de prever o clima futuro. E essa capacidade, de facto, tem vindo a aumentar de forma espetacular nos últimos anos. Okay? Muito bem. Mais uma pergunta? Não? Pronto, então... sim. Uma última pergunta. Desta área, mas estou a fazer uma pergunta a mim próprio. Se este cenário se mantiver, se os gelos se forem derretendo, o equilíbrio terrestre mantém-se ou haverá qualquer coisa? Não. É esta escala que estamos a falar. Se continuarmos e formos para aqueles cenários mais gravosos, o equilíbrio não se mantém e não chega. Olhamos para 2300, temos que ir até bastante mais tarde,
Porque, dou-lhe só um exemplo. Na Antártida, neste momento, cientistas que há 10 anos achavam que não vale a pena ser alarmista, estão eles próprios assustados, porque só nos últimos 10 anos é que temos robôs que andam por debaixo das placas de gelo na interface oceano, gelo, terra, e percebemos que há água do oceano que está a entrar para dentro da plataforma antártica e que já começou a corroer o gelo de uma forma que não tem possibilidade de voltar atrás. O que é que isso significa? Que grande parte dessa calote vai desaparecer e vai ser substituída por água, e isso vai implicar um aumento do nível médio do mar, e há certas zonas da Antártida que aquilo que eles já chamam subida do nível do mar garantida a estas escalas de 200, 300, 400 anos. Já temos cerca de 2, 3 e rapidamente a passar para 5, 7 metros. Se toda para termos uma ideia, se toda a Groenlândia derreter, são 7 metros de água. Se toda a Antártida derreter, são 49. Portanto, nós estamos a falar, se for derreter 10% da Antártida, do volume de gelo da Antártida, estamos a falar de mais 5 metros. E é dessa ordem que já se sabe que está mais ou menos committed. Mas a escalas temporais muito longas. Qual é o problema? O problema é que quando este processo começa, nós podemos voltar à idade da pedra, que ele continua. Nós podemos parar todas as fábricas, todas as emissões, mas só com o CO2 e os gases de efeito de estufa, que já existem na atmosfera e que também estão a ser incorporados no oceano e algum na vegetação, nós sabemos que claramente vai haver um derretimento dessa componente. Okay? Muito obrigado. Portanto, desse ponto de vista, não há estabilidade. Como não houve no passado. A Terra passou de períodos glaciares para períodos interglaciares de forma natural, só por fatores de radiação e fatores e feedbacks do CO2, e o que o homem está a fazer é acelerar esse processo. Mas digamos que a Terra, o historial da Terra, é de muito pouca estabilidade. São do eixo da Terra também é capaz de... Exatamente, todos esses ciclos da excentricidade da órbita, da inclinação tudo isso influencia as escalas de dezenas de milhares de anos. O que nós estamos a fazer é provocar alterações que têm implicações da mesma ordem de magnitude em termos de temperatura, 3, 4, 5 graus, que seria a diferença média entre a temperatura no pico da idade glaciar e da idade interglaciar. E nós estamos a fazer isso, em vez de ser à escala de dezenas de milhares de anos, estamos a fazer isso em 200, 300, 400 anos. Ok? Queria só perguntar assim, uma coisa muito concreta em relação à Torre de Belém, que de antes estava toda rodeada de água, e nós sabemos que há não sei há quanto tempo, mas não sei se há um século, devia ser mais, que a água vinha quase até aos Jerónimos. E o que eu ia, e agora retrocedeu bastante. Portanto, o que eu queria buscar saber é qual é a probabilidade de, com a subida do nível do mar e, portanto, do nível dos rios, como é que isso poderia repercutir, eventualmente, precisamente nesse local aí em Belém, a Torre de Belém e os Jerónimos? Bem, a razão pela qual estava longe da costa e agora não está, tem muito pouco a ver com as alterações climáticas. É essencialmente uma alteração feita por aterros de acrescento sucessivo naquela zona. Portanto, os Jerónimos davam para o mar e ao longo dos séculos foi-se acrescentando, aliás, como na Baixa. A Baixa não era assim, também há. O nível médio subiu cerca de 20 centímetros, aqui se varia de zona, nos últimos 100 anos à volta de 20 centímetros, mas naturalmente se esta taxa de aumento do nível médio do mar continuar a subir, os próximos 20 centímetros não vão demorar 100 anos, mas vão demorar menos. E a zona da Torre de Belém, com mais 20, 30 centímetros em 50 anos, por exemplo, começa a fazer moça, não é? Portanto, e à escala dos séculos, é bom falar na Torre de Belém, porque a Torre de Belém está à escala de 5 séculos, não é? Portanto, vamos pensar em 5 séculos, e se pensarmos em 5 séculos, estamos a falar de metros. Portanto, aquela pontezinha para os turistas irem para lá não chega. Tem que ser mais alta. Muito bem.
vamos finalizar. Muito obrigado, professor, por esta belíssima apresentação. Espero que tenham todos gostado. Contamos convosco nas próximas sessões. Eu vou passar uma folhinha, se quiserem deixar o vosso e-mail para receberem as próximas iniciativas, deixem o vosso e-mail. E muito obrigado e até à próxima.